TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Muito bem! Tá aí o nosso Gabriel Brondi. Fala, Brondi, boa tarde pra você. Fala, Vini, boa tarde, Gui. Salve! Ô, Brondi, ó, eu brinquei aqui com o Castrucci, né, o negócio do Nota. Você gosta de carnaval? Gosto de carnaval. Boa, conseguiu acompanhar alguma coisa esse fim de semana ou não acompanhou nada? Não acompanhei muito, vi à noite ali alguns desfiles, mas não tanto. Muito, eu também não consegui. Sou mais de Recife e Olinda. Ah! Carnaval de Recife e Olinda. Você gosta daquele carnaval de bloquinho de rua? É, carnaval de bloco de rua é Você bom. sabe dançar? É frevo? Dançar não, mas beber eu sei. Ah, boa, Brondi. Já é alguma coisa, né? Você gosta que você anda de carnaval? Meu negócio eu tô mais com o Bronde também. Não acompanho muito desfile, não. Meu negócio é pular o carnaval mesmo, né? É, o bloco da cachaça, né? Muito bem, ó. Vamos sair aqui de carnaval. Eu já desfilei na avenida já, Vini. Ah, é, Gui? Olha aí. Opa. Você tava em que ala? Barroca Zona Sul, eu tava dentro do carro alegórico lá, bicho. Você tava no carro muito alto, não? O samba enredo era sobre cana-de-açúcar. E eu era uma cana-de-açúcar dentro do caminhão lá que leva as cana-de-açúcar. Danado esse guia, hein? Olha... Caminhão não, né? A carroça lá, enfim. Aham. O carro alegórico era isso, eu tava dentro da carroça lá. Pois bem, ó. Você como cana-de-açúcar, você pode ter virado cachaça ou etanol, né? Então... Vai saber o que você virou, né? Qual que você tem preferência? Acho que o etanol tá valendo mais, né? Pode ser. É, meu amigo. Ó, vamos lá, vai. Vou deixar esse negócio de carnaval pra lá. O carnaval já foi, os desfiles. Agora é só saber a nota. Vamos falar de MRV. Empresa do setor de construção civil. Aliás, MRV já passou pelo microfone aqui do Almoço de Negócios. Banco Santander, os analistas do Banco Santander, olha, recomendaram compra aqui para os papéis de MRV. Por quê, Brondi? Exatamente, Vini. O Santander analisou, né, as prévias dos resultados da MRV no primeiro trimestre e viu ali que teve uma crescente, né, uma crescente de vendas. Isso foi, na visão dos analistas, foi positivo. Mas, no destaque geral, o Santander destacou que os resultados vieram mistos. Se por um lado teve o aumento, acelerou as vendas da companhia, do outro teve aí um aumento substancial de custos. A gente sabe que a gente está vivendo um momento, né, uma crise em commodities. As commodities elas se elevaram bastante esse ano já, estão oscilando bastante, sim, por conta dessa volatilidade que a guerra traz, né, para as commodities. Mas o Santander destacou que, como essas commodities elas estão muito voláteis e subiram bastante o preço no início do ano, a MRV começou a fazer uma estratégia de comprar antecipadamente essas commodities, fazer contratos, né, comprar antecipado as commodities, e com isso elevou bastante os custos no Brasil. E isso fez com que essa queima de caixa fez com que o Santander... Essa queima de caixa substancial da companhia fez com que o Santander ele visse o resultado do primeiro trimestre da MRV, a prévia, né? Ele visse com um resultado geral misto. Então, se por um lado teve aceleração de vendas, por outro, um aumento de custo substancial. Outro destaque que ele traz positivo para a empresa é a HS, né? A subsidiária da empresa nos Estados Unidos. Ele fala que está indo muito bem, é o destaque positivo da companhia. E eu trouxe também um destaque do BTG Pactual, que citou, né, também esse aumento substancial de custos da companhia, e citou que a HS também incentiva, né, ele avança aí, bastante alto esse custo, porque a HS também está crescendo. Então, como é uma empresa em crescimento, a MRV tende a gastar mais também fora do Brasil. Então, isso fez com que esse caixa ele fosse queimado, e o Santander reiterou compra, mas destacou que os resultados são mistos, de acordo com a prévia, né, que foi soltada pela MRV. O momento que a empresa vive é um momento de expansão, e quando você está crescendo... A HS. A HS, subsidiária dos Estados Unidos. Você tende a gastar mais para você conseguir consolidar esse crescimento. Isso. Agora, de fato, além desse momento de expansão, eu me lembro bem, Gui Serrano, quando a gente conversou aqui com o Ricardo Paixão, que é o diretor financeiro da MRV, CFO, e ele falou sobre isso. Foi um dos pontos que a gente trouxe. Falou, olha, vocês queimaram muito caixa. Sim. E ele explicou, isso foi uma estratégia da empresa para fugir da inflação dos materiais de construção. A gente comprou mais do que a gente precisava agora,
porque para as próximas construções, isso falando da operação aqui no Brasil, a gente já vai ter esse material guardado. Exato. E aí esse caixa que a gente gastou, a gente vai recuperar lá na frente. Foi uma estratégia da companhia. Isso. Se de fato isso vai acontecer, a gente não tem como prever. Mas que da conversa que a gente teve para hoje, os materiais de construção estão mais caros do que estavam, porque essa conversa já vai ter mais ou menos uns 5, 6 meses, Sim. e os materiais estão mais caros. Estão mais então se a caros. MRV realmente tem um material em caixa, ela vai economizar, né? Isso. Hoje a gente viu as commodities elas caindo, né? Por conta desse surto de Covid na China. Mas a perspectiva é de maior inflação sim, né? A gente já viu o Federal Reserve, a gente vai falar, já vou falar sobre a próxima alta de juros dele, que também entra aí, dá para falar um pouco, né? Como se relaciona aí com a MRV, com essas companhias que estão no setor imobiliário, né? Mas a perspectiva é de uma maior alta de inflação sim, porém essa Covid na China, né, traz uma perspectiva para o mercado diferente hoje, uma perspectiva de que pode haver uma desaceleração nas commodities, né, porque pode desacelerar a economia na China. Então isso faz com que o mercado também preveja aí uma desaceleração econômica e com isso menos compra em commodities. Mas no geral, Vini, a inflação ela é a mais alta, né? A mais alta em 40 anos nos Estados Unidos e isso faz com que o mercado precifique commodities lá em cima também por conta desse conflito entre Ucrânia e Rússia, né? E o momento, né? O momento que os Estados Unidos estão vivendo e está vivendo agora, que é subir juros e não parar, né? Muito bem, vamos lá, você se trouxe aqui pra gente, Bronde, 4 gráficos e 2 imagens, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o preço-alvo, porque Santander recomendou compra, reiterou compra pro papel da MRV com uma valorização de mais de 100%, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos começar com os gráficos, Bronde. Isso, já destacando aí, né, o primeiro gráfico que eu trouxe é o gráfico semanal da MRV, né, como eu sempre faço aqui, eu trago o relatório fundamentalista do banco, e a gente olha aqui o comportamento do papel durante um período de tempo. Esse período de tempo que eu trouxe hoje é desde 2020, então aí a gente está olhando o gráfico semanal da MRV desde 2020, e eu trouxe aí 3 alvos, né, para o papel. Eu trouxe alvo de outras 2 casas, do Bradesco BBI e do BTG Pactual. Então a gente vê que todas estão positivas para o papel no ano 2022, Vini. Lembrando aí para você investidor, né, que esses alvos são alvos para o final do ano de 2022 e não para o próximo mês ou daqui a 6 meses. É para o final do ano de 2022. Médio prazo, né? Isso, médio prazo. Ô Bronde, aqui ó, em vermelho, que tá aqui no canto direito da tela, o preço-alvo de Santander, R$ 22,50. Isso. É uma senhora valorização, hein? É uma senhora valorização, é de 110% mais ou menos, né, do patamar que está hoje. Mas para isso, Vini, o papel ele tem que romper aí a região dos 13,70, né, que está se mostrando ser uma região bastante forte para o papel. No gráfico semanal a gente vê isso, né, que o papel ele está lutando entre as regiões dos R$10 e R$13,70 desde setembro do ano passado. Então o papel está bastante travado aí. Daqui a pouco a gente vai olhar dar um outro olhar para essa análise, mas nesse gráfico aí semanal a gente vê bem claramente, né, que o papel está se mantendo entre as regiões de R$10 e R$13,70, e para chegar nesses alvos, né, tanto do Bradesco BBI, que é de R$21, quanto do BTG Pactual, que é de R$23, o papel ele tem que romper essa região dos 13,70, né? O investidor tem que ficar atento a essas regiões ali. Lembrando que é uma região, não é um número exato. Então, muita gente se engana na análise técnica, né? Quando tenta traçar um número exato, diz que a análise técnica não funciona, porque não é assim. A análise técnica não tem número exato. Existe uma região. Nos 13,70 existe uma região forte de venda, é onde os investidores eles reagem vendendo o papel quando chega nesse patamar. Então, é uma região para ficar de olho para atingir esses alvos, né? O investidor que segue a análise técnica deveria esperar aí o rompimento dos 13,70 com um forte volume, né? Ô Bronde, e o gráfico 2 mostra justamente esse movimento da ação aqui, né? Nos candles. Então, ó, a gente tá vendo aqui agora, você tem, pra pessoa que tá acompanhando do outro lado do fone de ouvido, Bronde, foca bem aqui no gráfico agora, porque tem um azul escuro tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e no meio uma linha laranja, né, Bronde? Isso, exato. E eu trouxe um indicador chamado bandas de Bollinger, né? Que é o mais usado, é um oscilador, né? É um indicador considerado um oscilador, que é usado quando o mercado está em tendência lateral, né? Como eu percebi essa tendência lateral desde setembro, né, de 2021, eu trouxe aí esse oscilador porque se a gente colocasse aqui uma média móvel, por exemplo,
médias móveis, né, elas iam ficar se cruzando sem dar tanta informação para o investidor. Então, para você que gosta de análise técnica, o investidor que investe com base na análise técnica, né, que faz operações com base na análise técnica, ele usaria esse indicador aí como um parâmetro para tomar suas decisões, mas não para chegar no alvo de 21, 22, 50 e 23 reais, mas com um parâmetro de fazer operações ali, swing trade, né, operações semanais. Aí a gente vê que está se aproximando da banda inferior, né, em 10,06. Que é um indicativo de compra? Seria, no caso, no estudo da análise técnica, seria dando um indicativo de que o ativo ele deve voltar ali para os 11,74 em algumas semanas, porque é a média, né? A gente vê que o ativo ele tende a buscar essa média. Pode ver que desde novembro, né, ele tende a estar ali próximo daquela média. A média parece ter um imã, né, no preço. Então pode ver que ele vai na banda de cima, 13,42, volta. Vai na banda de baixo, 10,06. Vai na banda de cima, 13,42, volta, 10,06. Então, essa linha amarela, né, é a média móvel aí, de 20 períodos usada na banda de Bollinger, indica que o ativo está sempre buscando, né, Vini? É como se fosse um imã para o ativo, para o preço do ativo. E os analistas técnicos, né, costumam usar esse indicador para operar swing trading, né, para operar ali. Você pode simplesmente operar no papel em semanas, né? Comprar e vender em semanas. Então eu trouxe esse indicador aí, que é o mais adequado para o papel no momento, e para mostrar aí para o investidor, né, que também existem outras possibilidades na análise técnica de você fazer o uso de indicadores, não só para prever aí um alvo que um banco traçou, mas também para ganhar dinheiro no curto prazo. Né? Muito bem. O papel de lado, quem olha quem está conhecendo agora o mercado pode achar que não dá para você ganhar dinheiro, mas sim, o Bronze está mostrando aqui que realmente você tem oportunidades aí de fazer negócios mesmo com papel lateralizado. Isso. Longe de ser qualquer tipo de recomendação. Fica aqui toda a visão e a experiência do Bronze para que você, se fizer sentido para você esse tipo de indicativo, use isso aí também na hora de tomar sua decisão de investimento. Para a gente fechar, Bronze, tem mais 2 gráficos aqui. Isso. E 2 gráficos que eu gosto bastante. O primeiro é comparando aqui, ó, MRV com o Ibovespa. O Ibov está em azul e MRV aqui em laranja, certo, Bronze? Exatamente, Vini. A gente pode ver, né, que a MRV ela está caindo agora 4,96% no ano, isso. E essa é a performance, né? A performance do Ibovespa contra a performance da MRV no ano. E a gente vê que a MRV ela tá negativa agora, né? 4,96%, enquanto o Ibov também está caindo, né? A gente vê essa aversão ao risco dos investidores nos últimos dias, né? Principalmente com essa perspectiva de maior alta de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Mais pressionado, sim, pela alta de juros nos Estados Unidos, né? Porque uma alta mais forte de juros lá puxa capital para lá e tira capital de países emergentes como o Brasil. Então a gente vê que o Ibovespa ele ainda está performando bem, mas bem menos, está tendo uma performance bem inferior ao que estava performando, né? Com toda a alta de commodities que estava ocorrendo. As commodities ainda continuam pressionadas, mas com esse Covid, né, na China, desacelerou um pouco. Ô Bronze, e aí o próximo gráfico, você coloca aqui 2 sinalizações em amarelo na data do dia 15 de março de 2022 e 4 de maio de 2022. Por que você colocou essas sinalizações? Exatamente, Vini. Eu já trouxe essa análise aqui e eu estou trazendo novamente porque foi 15 de maio foi o 15 de março, né? Isso, foi 15 o de dia, março, foi 15 o dia do 3. Que antecedeu, né, a decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Antecedeu a super quarta. E quando o mercado ele teve uma perspectiva melhor do que ia acontecer, né, na taxa de juros, quando teve realmente a alta, né, fincada ali pelo Banco Central, tanto dos Estados Unidos como do Brasil, o mercado reagiu positivamente. Pode ver que depois dessa decisão de juros disparou. E agora a gente está se aproximando de outra super quarta no dia 4 de maio. De maio, 4 do 5. Exato. Então a gente vê que o mercado está voltando à aversão ao risco, né, nesses últimos dias. Também esperando, né, o que é que vai ocorrer nessa data 4 de maio, que é uma data tão importante, é a super quarta, é onde acontece a decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, e dá uma visão para o futuro aí, dá uma visão para o investidor do futuro, né, do futuro da política monetária, do que vai acontecer, e o investidor já reagiu, né, às falas do Powell semana passada, as falas que o mercado considerou agressivo, o mercado, eu trouxe até outra tabela, não sei se está aí. Sim, agora o mercado está prevendo, depois das falas, né, do presidente do Federal Reserve, o mercado já 75.
No caso aí, ele está apostando para uma alta de 50 pontos base na próxima reunião, 4 de maio. 95,4% está apostando em 50 pontos base. Esse 75-100, ele mostra porque é o que vai ficar, né? Já tem 0,25, aí vai para 75. E o mercado apostando aí, esses são os derivativos, né? Derivativos, para você entender rapidamente, isso aqui é o mercado, são opções, né? E é o mercado, as perspectivas do mercado para o futuro. Então o mercado ele está apostando, ele vai no mercado futuro e aposta, né? Faz ali sua aposta para o aumento da taxa de juros do Federal Reserve. Então a perspectiva do mercado é que suba 50 pontos base. E eu trouxe outro, no dia 4 de maio, né? E eu trouxe outro gráfico que já mostra aí o mercado esperando uma alta de 75 pontos base. 72,9% está precificando uma alta de 75 pontos base na reunião de 15 de junho. Então está precificando já um aumento ainda maior, né, Vini, na taxa de juros dos Estados Unidos. Primeiro 50, depois 75. Isso, então o mercado já está prevendo, depois daquela fala do Jeremy Powell, né? O mercado já prevê aí um movimento mais agressivo do Federal Reserve. E com isso, né, Vini, os mercados eles operam em aversão ao risco, né? Existem várias variáveis. Conflito na Rússia, Covid na China, essa volta aí forte, né, da alta de juros pelo Federal Reserve, tentando conter a inflação causada por esse conflito na Rússia. Então, são vários parâmetros, né? O mercado, ele espera agora uma resposta mais agressiva do Federal Reserve e a gente vê uma aversão ao risco dos investidores nos últimos dias. Muito bem! Legal aqui também trazer essa questão dos derivativos, porque a gente vê como estão se comportando os investidores em relação à expectativa da alta de juros nos Estados Unidos. Falou em alta de juros, MRV que também tem operação nos Estados Unidos, claro que é impactada, tanto pela operação que tem lá, como pela operação que tem aqui, os DIs também estressados aqui no cenário doméstico. Gabriel Brondi, muito obrigado, um abraço para você e até amanhã. Valeu, Vini, valeu, Gui, valeu a você, ouvinte, e agora fiquem com o Mestre Bader. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.